Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, do canal Vida em Reforma. Estou aqui antes para falar para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal e desde já agradeço a vocês. Um ótimo vídeo para gente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida em Reforma e nós estamos aqui de novo para fazer uma review, um breve resumo, né, sobre um livro que eu li esses dias, que é Deus Não É o Seu Ídolo, de Alexandre Melhoranza. E esse livro é difícil de falar em poucas palavras quão incrível ele é, tá? E quão abrangente ele é em sua temática também, tá? E antes de começar, eu vou aqui repetir o que eu disse, que eu coloco no começo do vídeo. Se inscreva no canal, dê uma curtida, comenta, compartilhe o vídeo com quem você acha que goste do conteúdo. Também com quem não gosta, compartilha com todos para ajudar no crescimento do canal e também a mostrar a mensagem do Evangelho e um pouco de conteúdo teológico para as pessoas, tá? Então vamos lá, gente. Bem, esse livro, como eu disse, ele é incrível. Ele vai tratar sobre idolatria, que é muito mais comum a gente ver idolatria na igreja do que nós pensamos, tá? Vamos lá. O sistema religioso em geral consistia na manipulação da vontade dos deuses que comandavam os processos da natureza. Em vez de uma relação pessoal com os deuses, havia apenas uma relação mercadológica. Então, o Melhoranza vai começar aqui expondo como que era comum a relação das pessoas no mundo antigo com os deuses que eles adoravam, né? E não havia uma relação pessoal, havia uma relação de interesse, uma relação de troca, né? Eu quero forçar que esse Deus que eu acredito faça algo para que eu não venha a ser prejudicado, e era dessa forma que o mundo antigo via Deus, né? E também na filosofia nós vemos também essa relação de Deus, né? Nesse mesmo contexto, Deus é o ente no qual a aspiração da felicidade do ser humano se realiza. Da mesma forma, o homem, ele concretiza a sua felicidade, não a felicidade de fato, né? Mas uma conformidade com o que o próprio homem quer, sempre figurando na manipulação de Deus, entendeu? Ele usa Deus como um meio para alcançar o que ele quer. E esse era o operacional, digamos assim, da religião no mundo antigo padrão, tá? E prosseguindo, quando Deus se torna apenas uma desculpa para um bom comportamento, chega-se à conclusão de que a moralidade é fruto dos esforços do ser humano e não da ação de Deus. Você vê, o que Melhoranza está expondo aqui nesse começo do livro, na verdade é uma deturpação da nossa relação com Deus, que acaba refletindo um comportamento idólatra, não um comportamento que deve ser padrão de nós para com Deus das Escrituras, né? De acordo com Feuerbach, que é um filósofo do século XVIII, a crença em um Deus é apenas uma desculpa, um meio para se alcançar a felicidade. A divindade é apenas um instrumento, um meio para que a humanidade seja contemplada nas ações religiosas, cujo centro é Ele próprio. Vocês veem como é o comportamento idólatra? O comportamento idólatra, ele age e usa a religião para fins próprios. Por isso que eu sempre friso, eu sempre deixo bem claro isso, porque é muito comum a gente ver hoje em dia uma crítica pesada à religião, mas a religião não está errada. O que está errado é a idolatria. O que está errado é uma religião voltada para si, né? A religião se tornou um mecanismo de defesa para se proteger dos problemas de causas naturais, que é o que a gente estava falando na relação de Deus com os seus fiéis no mundo antigo, de Deus que eu digo, de um Deus, né? O moralismo é uma forma de idolatria, desejando controlar o comportamento da sociedade por meio de conceitos religiosos. Aqui ele começa também a se tratar de uso da religião como meio de controle social, tá?
ele não está se referindo aqui à graça comum e à providência, né? Ele está se referindo aqui no sentido ontológico mesmo, né? De a moral sendo o motivo pelo qual a sociedade melhora, não Deus, entendeu? O cristianismo foi absorvido pela cultura e morreu. Isso é uma frase muito forte de melhorança. E eu digo para você que tem muito o que se tirar dessa frase. Porque tudo isso que a gente disse até agora sobre idolatria, sobre a relação de Deus, de um Deus com o seu povo, com os seus seguidores, se culmina nessa frase aqui, que nós acabamos por colocar Cristo num contexto que demonstra uma religiosidade idólatra, né? E as igrejas de hoje, elas tratam Cristo da forma idólatra. Bem, vamos continuar. O ser humano deseja controlar sua própria realidade. Esse é o ponto culminante do comportamento idólatra da humanidade. É o fato de ele achar que controla tudo. O homem tem a necessidade de controlar tudo, entendeu? Mesmo não tendo essa capacidade, entendeu? Isso é uma coisa importantíssima na idolatria, é uma coisa importantíssima no comportamento das igrejas de hoje em dia. Entender que a sua relação com Deus não é moldada pela forma como você age, mas uma forma como ele pede. Entendeu? Deus não é controlado pela sua resposta a ele. Deus, ele faz o que ele quer. Você tem que ser guiado pelas verdades reveladas nas Escrituras por ele. Certo? Você entender que não é você que controla Deus, mas Deus controla você. Deus controla tudo. Não é você que controla a realidade, é Deus que controla a realidade. É essencial para a correta compreensão e uma relação saudável para com Deus e com a verdade revelada nas Escrituras. A consciência e a responsabilidade do povo são suporte para seu relacionamento com Deus. É necessário que o ser humano tenha consciência de quem é Deus e de quem ele próprio é. Se você não saber quem Deus é e se você não entender quem você é, você não vai ter um relacionamento correto para com Deus. Se você entender que Deus é Deus e você é apenas um pecador que necessita de graça, se você não acredita nisso, você não vai ter uma correta relação com Deus, tá? Toda vez que projetamos nossos desejos e vontades sobre Deus, nós o transformamos em um ídolo. Aí está o ponto, digo, central, que dá título ao texto, dá título ao livro. Deus não é o seu ídolo, tá? Quando você trata Deus como ídolo, você tenta manipular Deus. Isso não é correto, tá? Esse livro é muito incrível, sabe? Porque a forma de escrita de melhorança, ele expõe também com definições, ele consegue deixar bem claro as definições, sabe? E é muito claro no texto. E eu recomendo fortemente que você compre esse livro, porque esse livro vai mudar a tua visão em como se relacionar com Deus, tá? Se esperamos que Deus execute somente aquilo que desejamos, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. De fato, se nós entendemos que Deus é o cumpridor da nossa vontade, então na verdade nós idolatramos a nós mesmos e a nossa vontade. A primeira coisa que Deus requer do seu povo é que este renuncie a si mesmo. Isso aí é totalmente contraditório com o que as pessoas do mundo antigo entendiam como uma relação com o seu Deus, tá? Deus não serve para corroborar com a sua vontade ou o seu desejo. Deus ele te pede para você renunciar aos seus desejos e segui-lo, tá? E para fechar com uma citação, sem a ação do Espírito Santo, o mundo não pode ter a consciência de que está necessitado da graça de Deus. Tudo se consuma, né? Tudo se fecha, todo assunto se fecha no fato de que todos precisam de Deus, todos precisam do Espírito Santo para que a sua consciência em relação a Deus seja transformada, tá?
Esse livro muda a nossa concepção de quem é Deus e de como nós relacionamos com Ele. Da forma correta como nós devemos nos relacionar com Ele. Este livro muda paradigmas. Esse livro muda a forma como você vê também o modo como as igrejas tratam a relação com Deus, tá? Então, novamente, Deus não é o seu ídolo. De Alexandre Ignorância, olha que ilustração bonita. Compre esse livro, você vai mudar demais a sua forma de ver a sua relação com Deus, o nosso tratamento, nossa relação, como devemos tratar essa relação com Deus, ok? Um beijão e até o próximo vídeo.